Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João, eu sou projetista solar aqui na Power e hoje eu vou estar falando um pouco mais para vocês sobre o nosso monitoramento, tá? De uma forma mais interativa, eu vou estar mostrando para vocês em tempo real o funcionamento de alguns dos nossos sistemas, tá bom? E a diferença entre um inversor convencional e um microinversor, tá bom? Eu não vou entrar muito a fundo sobre o funcionamento de cada um, como cada um funciona. Eu vou entrar mais a fundo como o monitoramento é feito desses dois sistemas, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de ambos aparelhos, tá certo? A gente vai começar pelo inversor da PHB. Esse inversor é um inversor convencional. A gente vai estar mostrando o funcionamento, né? Ele tá funcionando já, e a geração, tudo mais, como que a gente monitora, né? Quando que a gente sabe que precisa de uma limpeza, por exemplo, ou acontece algum erro, por exemplo, ele fica offline, esse tipo de coisa, tá? Vou estar mostrando aqui agora para vocês. Inclusive, esse é nosso site. Caso você queira realizar uma simulação do seu sistema fotovoltaico, é só clicar aqui que você consegue ser direcionado, preencher os dados. Você preenchendo seus dados, um dos nossos colaboradores ele já entra em contato com você para pegar maiores informações e apresentar a proposta, tá certo? Vamos começar aqui pelo sistema da PHB, tá? Esse sistema aqui a gente tem 3 plantas instaladas com a PHB. Tem alguns outros sistemas que não contam com o monitoramento, tá? Então a gente vai começar aqui, deixa eu ver um que esteja gerando bem, esse aqui é do nosso cliente Vânio. Enquanto ele carrega aqui. Vamos lá, gente, aqui a fotinha aqui, ela sempre fica meio bugada ali quando a gente coloca. Mas o intuito é mostrar para vocês aqui como que é no meu ponto de vista, o monitoramento da Solar Portal, né? Não só outras marcas, né? Não só a PHB, eles contam com esse portal. E eu acho esse portal muito legal porque a gente consegue ver de um jeito com muita interatividade, né? Principalmente a gente quanto vocês. Por exemplo, quando vocês forem monitorar o sistema de vocês, costume ver sempre pelo celular, e a gente costuma ver muito pelos nossos computadores, tá? Para a gente conseguir fazer uma análise técnica melhor. E é muito simples de conseguir entender o sistema, tá bom? A gente vai começar aqui pela produção diária, tá? Ele está mostrando aqui o que ele já produziu hoje. Esse sistema aqui, ele produz em torno de 20, 25 kWh. Agora no verão ele está gerando em torno de 30 kWh dia, tá? E isso dá uma economia aí mensal em torno de 700 a 800 reais, certo? O cliente ele optou por estar colocando um inversor mais forte do que o sistema, tá? Esse sistema aqui ele tem uma potência de 6.000 kWh, só que ele está contando aqui com 11 módulos. Desculpa, com 9 módulos. Então aqui a gente consegue ver também em relação à potência do inversor. A gente sabe que a potência máxima dele está aqui. Às vezes ele pode passar um pouco, é comum isso, tá? No datasheet dos inversores ele sempre vem mostrando que eles podem atingir uma capacidade de geração um pouco maior do que é estabelecida, tá? Não é recomendado, mas ele pode ultrapassar. Nesse caso aqui, dificilmente ele vai ultrapassar porque a geração é bem menor do que a potência do inversor. Tá? Ele futuramente pretende fazer uma expansão e muitos clientes optam por isso, de colocar um inversor mais forte para conseguir apenas ir preenchendo as placas conforme o tempo for passando, tá bom? Então aqui, esse gráfico, a gente consegue estar monitorando aqui que horas que começou essa geração. Esse sistema aqui, ele sempre começa em torno das 6 horas da manhã. Tem sistema que começa um pouquinho mais cedo, mas tudo isso vai de acordo com o direcionamento que os módulos estão. Tá? Então aqui a gente consegue monitorar o quanto que ele está gerando. A gente vê que conforme vai passando as horas aqui, a gente consegue ver que vai tendo um aumento de geração, tá? Então normalmente a gente vai diagnosticar sempre o horário pico de geração.
Então, para cada cliente a gente sabe qual é o horário pico de geração. Por exemplo, esse cliente aqui, ele fica em torno das 11 horas até as 2, 3 horas, tá? Tudo depende também do clima. Hoje aqui em Itanhaém tá um dia muito chuvoso e nublado, então acaba que é muito igual a geração do começo ao fim. A gente não tem pico de elevação muito alto, tá? Mas a gente consegue estar monitorando aqui certinho em relação à geração do sistema. Aqui é muito legal também, né? É a parte mais legal talvez, que a gente consegue monitorar também quanto que está sendo economizado. Tá? Como é que a gente sabe quanto que está sendo economizado? Conforme o sistema ele vai gerando, vai produzindo, a gente sabe por conta do valor do quilowatt-hora. Por exemplo, nesse sistema aqui, ele está com uma média de valor para quilowatt-hora de R$ 1,10. Tá? Então a gente consegue saber quanto que o cliente está economizando no dia. Tá? A gente vê também a geração total desse sistema, desde quando foi instalado, né, até o exato momento. E a receita total desse cliente aí, o quanto que ele já economizou, tá? Se não me falha a memória, esse sistema ele está em torno aí de uns 6 meses, tá? Ele está em torno de uns 6 meses. Aqui também, se o inversor fosse híbrido, a gente conseguiria ver em relação ao banco de baterias dele, tá? Esse aqui é um assunto para outro vídeo, mas já puxando o gancho aqui, sobre inversores híbridos também, né, que tem um banco de baterias. Hoje, infelizmente, no Brasil não é tão viável por conta do preço das baterias, mas eu acredito que um dia ainda vai ser assim como o sistema fotovoltaico hoje, que já está muito acessível. Puxando aqui para baixo, a gente entra num termo um pouquinho mais técnico, mas muito simples de se entender, tá? Quando a gente fala sobre um inversor convencional, a gente fala em módulos, em funcionamento de módulos em série. O que significa isso? Imagine que a gente tenha 4 módulos e esses 4 módulos são conectados todos em série, ou seja, são todos os módulos estão de mão dadas, vamos bem dizer assim, eles estão de mão dadas. Então significa que se um módulo desse arranjo vier a falhar ou tiver, por exemplo, um cocô de passarinho, e isso afetar a sua geração, automaticamente isso vai afetar os outros 3 módulos também. É assim que funciona um inversor convencional. E como é que a gente sabe quando isso acontece se a gente não consegue monitorar módulo por módulo? A gente tem que vir aqui nessa tensão de corrente do MPPT1, tá? São 3 MPPTs, porém a gente está usando só 2 aqui. E um tá com um módulo a menos, é por isso que ele está gerando menos do que o primeiro, tá bom? O terceiro, ele tá vazio ainda, esperando a próxima expansão do que o cliente for fazer. Então a gente optou de deixar esse MPPT livre para uma futura ampliação do sistema. Então como é que a gente monitora? Esse sistema ele conta com um relatório tanto diário quanto mensal. E ele sempre vai avisar para a gente a média que o sistema está gerando, seja em volts ou em amperagem, tá? Então, quando a gente vê que no MPPT1 tá com alguma tensão menor que 190 ou 180, a gente sabe que existe algum módulo desse arranjo que está falhando ou esteja sujo, tá bom? E aí, como é que a gente vai saber qual que é o módulo exato que está falhando ou precisa de uma limpeza? Não dá para saber. A gente só sabe quando a gente desmonta e testa módulo por módulo, tá bom? E vê a voltagem de cada módulo. É assim que se monitora um sistema de microinversor, de inversor convencional, tá? Em relação à manutenção, esse tipo de coisa é um sistema comum. Olha, ele atualizou também. Ele é um sistema muito bom, porém, na hora dessa manutenção, ele não é que seja difícil, né? É um sistema que ele requer um pouquinho mais de tempo para uma assistência técnica ou para uma manutenção, por exemplo, tá bom? Não significa que a gente não chega na raiz do problema, a gente sempre vai chegar, porque a gente sempre vai saber em qual arranjo está e a gente tem o nosso mapeamento, tá? A planta do sistema, onde a gente sabe qual que é o MPPT1 ou o MPPT2, independente do tempo que passar, a gente sempre vai ter controle sobre isso, tá bom? A gente também consegue ver eu esqueci aqui, aqui,
a frequência em questão da parte CA, tá? Da saída CA, da corrente alternada. A gente consegue ver também aqui que é um inversor um pouquinho mais forte do que precisava. Esse sistema aqui, ele vai conseguir colocar aí em torno de 5 a 6 módulos, tudo depende da potência dos módulos, tá bom? Agora eu vou estar mostrando para vocês um sistema de microinversor. Esses microinversores são da AP System. A gente tem outros microinversores instalados da DE, da Bell Energy, que acaba sendo o mesmo, tá? O mesmo esquema de monitoramento. Só que eu vou mostrar da AP System, que da AP System ele é um pouquinho mais interativo e o funcionamento é exatamente igual. E aí você já vai conseguir entender a real diferença entre um e outro. Vamos lá. Gente, esse aqui é um sistema com 8 módulos instalados, tá? São módulos aqui, a gente consegue dar são módulos AJA de 550, tá? E tá com um microinversor aí que foi recém-lançamento, né? Foi recém-lançado aí o DS3D. Um inversor muito legal. Esse foi o primeiro que a gente instalou, o DS3 no caso, né? A gente costuma usar mais o AP System, o QS1A. Então esse foi uma novidade aí que a gente instalou e foi muito divertido. A gente tá fazendo o monitoramento desse sistema. Ele funciona um pouquinho diferente. Vamos lá, deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui da minha tela. Não foi muito. Vamos lá. O funcionamento aqui da página Home é a mesma coisa. Basicamente, né, a gente consegue ver que horas que ele começou. Olha só, esse daí começou 5h49 da manhã, tá? Tudo depende da direção, como foi dito, e ao longo do dia a gente consegue ver que tem uma alta de geração, né? Então é bem bacana, e aqui a gente consegue ver o pico do sistema, 1886 watts. Isso aqui é muito importante também, viu, gente? A gente saber sempre, a gente tem que levar sempre em consideração dias de chuva, né? Quanto que esse sistema vai gerar em dias de chuva? Será que ele vai se comportar mal ou ele vai se comportar bem, né? Nesse caso aqui, para hoje que não tá nem um pingo de sol, tá chovendo bastante, ele tá gerando bem até. Então vamos lá. Esse aqui não tem muita novidade, a gente já viu ali no outro, né? A diferença dele aqui é que ele não mostra aqui pra gente, mas pelo celular dos nossos clientes eles conseguem ver a economia que está sendo gerada nesse sistema, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se está sendo gravado. Opa, está sendo gravado. E acaba que esse sistema aqui a gente tem uma certa diferença em relação ao monitoramento, em relação aos módulos. Olha só que interessante. Aqui a gente consegue estar vendo módulo por módulo trabalhando. Isso é muito legal, a gente consegue ver. E, por exemplo, aqui a gente sempre vai conseguir chegar, por exemplo, se tiver um problema, a gente vai chegar na raiz do problema muito mais rápido com um sistema da AP System. Tá? Esse sistema da AP System, ele não é diferente de um sistema da DE. O funcionamento em relação ao microinversor funciona exatamente igual, certo? A diferença é que esse sistema aqui, ele está trabalhando com 2 módulos em série, tá? É o esquema de ligação do microinversor. Normalmente o microinversor ele tem 4 entradas para 4 módulos, tá? Então ele trabalha com os módulos de forma independente. E aqui a gente consegue monitorar, por exemplo, se a gente esse módulo aqui está falhando, ele está gerando 100 ali, né? Está com 100 aqui. Pô, a gente sabe que tem uma certa diferença. Se todos os outros estão com 180, 188, 185, tá? Essa diferença aqui também é muito comum, tá bom, gente? Ele está gerando 185 para 188, isso é comum. Ele não está no mesmo local que o outro módulo, por exemplo. Ele pode estar com um pouquinho mais de sujeira, né? É bem difícil a gente encontrar aí, por exemplo, em cima ele está gerando 184, né? Mas normalmente ele não fica assim, só porque eu estou falando. Mas aqui a gente sempre vai conseguir ver, por exemplo, o de cima a gente fala que é o arranjo 1 e o de baixo a gente fala que é o arranjo 2. Suponha que esse módulo esteja com problemas, a gente consegue ir direto nele, entende? E isso não atrapalha a sua geração. Essa é a diferença. A grande diferença também vai em relação aos valores, tá? Normalmente um microinversor ele encarece o projeto em torno de 10%. Acaba sendo algo
um pouco chato para algumas pessoas, né? Porque não costuma ser o sistema, ele não é barato, né? Eu entendo isso, a gente aqui da Power entende isso e sempre tenta levar a melhor qualidade para os nossos clientes. Mas às vezes eles optam pelo inversor convencional, que também, na minha opinião, é um excelente inversor, desde que seja usado um inversor de boa qualidade. Existem inversores de má qualidade no mercado, que são aqueles mais baratos, e às vezes o barato pode sair muito caro. E é por isso que a gente sempre recomenda ou o uso de microinversores ou o uso de, seja inversores convencionais, porém de boas marcas que apresentam boas garantias e uma boa assistência técnica, tá bom? A garantia dos microinversores da AP System, elas podem variar de 15 a 20 anos, tá? A garantia dos microinversores da DE é de 15 anos também, tá? Agora, em relação à garantia dos inversores convencionais, é uma garantia de em torno de 7 a 10 anos, depende da marca que a gente estiver falando, porém a gente já vê já que a garantia acaba sendo um pouquinho inferior à do microinversor, né? E isso para mim acaba sendo uma certa desvantagem, porque se eu fosse um cliente, um comprador, eu optaria pelo microinversor pela garantia, né? Hoje no mercado eu nunca vi nada com esse tempo de garantia de fabricação de 20 anos. É muita coisa. É um aparelho de excelente qualidade, tá bom, gente? Esse vídeo foi feito para que você entenda um pouquinho melhor sobre o funcionamento de cada sistema. Eu não entrei muito a fundo sobre como é feito o monitoramento, configurações, esse tipo de coisa, porque o intuito é só mostrar a real diferença entre um e outro. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Se caso você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, eu peço aí que você esteja fazendo a sua inscrição aí, esteja sempre antenado dos nossos vídeos, tá bom? E deixa seu like aí também, que é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, pode estar deixando no comentário, que eu vou estar respondendo, tá bom? E para você que esteja vendo esse vídeo pelo WhatsApp ou alguma das nossas redes sociais, eu agradeço por você ter chegado até aqui também, tá bom? E caso você tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a nossa equipe, que vai ser um grande prazer poder responder vocês, tá certo? Espero que tenham gostado. Eu falo um pouquinho rápido, esses são os primeiros vídeos aqui da Power em relação ao monitoramento, tá bom? Eu já fiz um vídeo sobre a configuração do sistema, tá? De uma ECU do microinversor AP System. O ECU, ele é o transmissor, tá? Ele é um receptor para captar os sinais do microinversor para a gente conseguir monitorar pelo celular, tá certo? Tem aí no YouTube também, eu vou estar deixando aqui em cima aqui o linkzinho para você estar tendo acesso a esse vídeo também. Espero que tenham gostado, até mais!